Crer, obedecer e amar a Deus é um processo. E como eu creio no eterno? Para eu crer, eu preciso ter tido uma experiência pessoal com Ele. Eu não posso crer nele através da experiência pessoal de outra pessoa. Eu só vou conseguir se eu estabelecer que o meu tempo vai ser gasto com Ele, vai ser gasto na palavra dEle, meditando sobre quem é Ele, sobre as leis dEle, sobre a graça, sobre o Messias. Ontem eu li uma pessoa falando que ela foi para uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, no começo, ele se regozijava, ele voltava feliz de lá. Mas ele estava tão cheio de problemas e os problemas dele começaram a aumentar. E alguém falou para ele, olha, vai para um centro espírita porque lá é tudo mais rápido. Aonde está o erro nisso? Em tudo. Primeira coisa, você não conheceu a Deus. Sabe por quê? Porque antes de você se regozijar, você vai chorar muito quando você realmente conhecer a Deus. Porque a primeira coisa que vai acontecer com você é você se arrepender. E para você se arrepender, você tem que ver o teu pecado, você tem que ver o teu estado de pecador. E isso vai gerar uma morte em você. Você vai querer substituir a tua vida pela vida de Cristo. Depois desse processo, a alegria começa a vir. Mas antes vem a morte, e morte de cruz. Se você estiver buscando, na verdade, só para resolver um problema terreno, tenha muito cuidado. Os anjos que se fazem de anjos de luz, que estão assim, amando essa oportunidade para entrar na tua vida e te matar eternamente. Não faça isso, não vale a pena. Você vai ver que esses problemas terrenos era nada, perto de uma eternidade sem o Pai. E o segundo passo é você crer que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. O próximo passo é passarmos a obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a palavra dele. E para isso você precisa continuar gastando tempo com o eterno. Você precisa fechar a tua porta e ficar com a palavra e ficar com o Espírito te revelando a palavra. Porque a revelação da palavra já foi completamente distorcida por Roma. O reino é um reino. Lá tem leis, tem estatutos, tem mandamentos. Isso tudo nós precisamos obedecer. Mas como é que você vai obedecer uma lei se você não conhece? Um estatuto se você não conhece? Um mandamento se você não conhece? Como é que você vai viver em obediência a esse reino se você não conhece os estatutos, os mandamentos, as leis desse reino, que são mais de 2.000? Roma fez questão de falar assim, essa não precisa mais, essa não precisa mais, essa aqui já passou, ele já cumpriu a lei, você não precisa cumprir. Então, mas é o próprio Yeshua, o próprio Yahshua, o próprio Jesus que fala assim, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. E se nós somos discípulos dele, nós temos que cumprir também. Uma pessoa pode ser santa e não ser espiritual. Ou ela pode ser espiritual e não ser santa. O que é isso? Como é que vem a espiritualidade? Você matando tua carne, você orando, você jejuando, você vai se tornando uma pessoa espiritual. Por quê? Porque a sua carne é como se fosse sabe? Então a tua carne tá aqui, você vai matando a carne, orando, buscando a palavra, e daqui a pouquinho, olha o que acontece, você se torna uma pessoa espiritual. Quando você se torna uma pessoa espiritual, abre um campo espiritual para você muito maior. Porém, o campo espiritual se faz de espíritos do Senhor e de espíritos que não são do Senhor. Então, se você se torna só uma pessoa espiritual, você escuta todos os espíritos, mas você não é capaz de discernir qual é a voz do Pai e qual é a voz de Satanás. O que significa? Não aconteceu? Não vem do Senhor, é simples assim. Escutou o espírito? Escutou, mas não soube discernir, porque eles se fazem muito bem de anjo de luz. Essa é uma pessoa espiritual, aquela que tem facilidade de escutar o espírito. Agora, isso não significa discernir espírito. Para discernir o espírito, a pessoa tem que andar em santidade, em obediência. Então, o que é isso?
Uma pessoa que anda em santidade, que anda em obediência, ela tem que cumprir as leis do Senhor. Ela tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Ela tem que cumprir as leis do reino. Ela tem que cumprir. Ela tem. Não é? Porque cumprindo tudo que o Senhor mandou a gente cumprir, nós vamos conseguir identificar a voz que vem do Pai e a voz que vem de Satanás. Claro, sabe? Quantas pessoas abriram igrejas por aí, falando que são igrejas evangélicas e que são, assim, templos de Satanás, sabe? Não, mas eu tive uma visão assim, assim, assim. Aí você vai para a palavra, é distorcida. Não tem nada a ver com a visão da palavra. Mas realmente ela viu, realmente ela teve. Aquilo foi tão forte para ela, porque ela era tão espiritual, mas ela não era santa. Ela não se santificou na obediência às leis, aos mandamentos, à palavra do Senhor. Ela não se santificou. Ela escutou o Espírito, mas ela não é santa. Então ela não soube discernir o Espírito e começa a confusão. Quantas pessoas já falaram, olha a data do arrebatamento, Deus falou para mim, vai ser tal dia. Não foi. Agora é tal dia. Não foi. Agora é tal dia. Não foi. E aí, em vez de falar assim, perdão, eu errei, eu escutei, o campo espiritual estava muito forte, eu escutei, mas eu escutei errado. É claro que escutou errado. Se você deu uma data e não aconteceu, você escutou errado, você escutou Satanás. É simples. Em vez de você virar e falar assim, perdoa, eu errei, eu não vou mais fazer isso. Não. A culpa sempre vai ser do pai, do Mashiach, que atrasou, que não veio. Começa a virar uma bola de neve. Porque começa a trazer uma arrogância. Não, eu não errei, ele que atrasou. E começa a trazer um monte de versículos de atraso. Você está falando que o Mashiach é um mentiroso. Em vez de você abaixar o teu nível e falar, me perdoa, eu errei. Anota as profecias. Eu anoto todas as profecias que me dá. E eu oro, e eu oro, e eu oro. E tem profecias que eu recebi em 2009 que estão acontecendo só agora. Você recebeu uma profecia, pergunta para o Senhor. É para mim falar? É para mim guardar? Ou é para mim orar? E não queira sair falando, porque isso é uma arrogância. Porque a pessoa que faz isso, ela quer mostrar o quão espiritual ela é. Mas ela não percebe que o que ela está mostrando é o quão falta de santidade ela tem. E eu não estou falando que nós devemos ir lá matar ovelhas, matar cordeiros, porque isso já foi revelado para nós, né? O próprio João falou, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso já nos foi revelado e ele fez o sacrifício uma vez para sempre. Então tudo que o cordeiro fez uma vez para sempre, nós não precisamos fazer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de todas as outras leis que estão sendo abolidas por Roma, que também estão sendo abolidas pela imagem da besta. Roma é a besta. Existe uma imagem da besta. Quem é essa imagem da besta? Se olha no espelho. Não é você. Você é você. Mas quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem. Quem é a imagem da besta? Aquela que segue a besta com outro nome, não é verdade? Por exemplo, olha, a palavra, Deus, ele fala assim, o Pai, ele fala assim, guarda o meu sábado para o santificar. A imagem da besta, guarda o domingo. Quem mandou guardar o domingo? A besta, Roma. Quem guarda o domingo além de Roma? A imagem e semelhança. Deixou de cumprir as leis do reino para começar a cumprir as leis dos concílios que começou em Nicéia e para abolir todas as leis do nosso Pai e colocar leis romanas. Amados, Satanás, ele é assim, expert em persuasão. Por quê? Nós temos que vir no domingo. Por que nós temos que nos reunir no domingo e não no sábado? Ah, mas por quê? Jesus, ele ressuscitou no domingo. Mas você acha que ele ia falar uma coisa diferente dessa? Tá, Jesus, Yeshua, ressuscitou no domingo. Mas não foi esse mesmo que ressuscitou no domingo que mandou a gente guardar o sábado? Aí entrou a filosofia. Eu vou guardar o domingo porque ele ressuscitou no domingo. Então, mas esse que ressuscitou no domingo mandou guardar o sábado. Filosofia, Grécia, trono de Satanás. E há muito pouco tempo atrás eu também falava isso. Eu estou escondida em uma pessoa
e não em um dia, eu descanso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, teoria, filosofia. Porque na prática eu estava trabalhando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Precisa entender o que é guardar. Antes de falar, não, a gente guarda em uma pessoa, você nem sabe o que é guardar. Em hebraico, fé significa emuná. Emuná significa ser fiel. Quando é traduzido para o português, muitas palavras fazem assim o nível. Abaixa demais e você não consegue entender o que é a palavra realmente está falando. Se você perguntar para um brasileiro o que é fé, ele vai responder aquele versículo. Fé é a certeza, só que fé é emuná. Fé é ser fiel, e ser fiel significa cumprir tudo o que o nosso pai mandou cumprir. Eu sou filha do rei, você é um bastardo se você não cumpre as leis do teu pai. E somos salvos pela graça, mas a graça exige uma obediência. Existem palavras que foram trocadas na hora da tradução. Eu vou ler para vocês e vou falar onde foi trocada, tá? Do hebraico para o português, que mudou completamente o sentido. Abre então a palavra em Deuteronômio 7:12. Ele fala assim: será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça prometida sobre juramento a teus pais. Tenho certeza que na tua palavra está escrito misericórdia. Não, em hebraico é graça. Porque nós sempre falamos, nós estamos no tempo da graça. E você acha que o Velho Testamento não estava no tempo da graça? Tem certeza? Você acha que os judeus do Velho Testamento não falavam em línguas? Tem certeza? Tem certeza que os de hoje não falam em línguas, mesmo aqueles que ainda não creem em Yeshua? A diferença é que eles cantam em outras línguas. Eles cantam. A graça sempre existiu, porque a graça é o Mashiach. O sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo. O sangue dele é o que nos compra. É a graça. Foi conhecido antes da fundação do mundo. Que arrogância. Nós achamos que estamos no tempo da graça. E eles não. E o terceiro passo é amar ao Pai, é amar ao Mashiach. Você só vai realmente amar se você obedecer. Se me obedeceres, se quiseres, baterei na tua porta, se abrires. Existe um se por causa desse processo, não é? Existe um se, existe um processo. Querer significa fazer. Fé é ação, fé é atitude. Estamos falando do mundo por vir. Por isso é muito bom você entender primeiro se você quer ser salvo, porque essa salvação é algo para o mundo que vai vir e vai vir muito rápido. E isso pode te custar a tua vida nesse mundo agora. E nessa você pode perder muito daquilo que você está achando que você vai ganhar. Mas eu te garanto que sem o Pai você não tem vida, sem o Filho você não tem vida. É o que resta de você aqui agora. E pronto, acabou. Mas se você anular a tua vida agora, você vai ter uma vida eterna. Num mundo que é muito diferente desse. Numa terra de paz.